Muito boa noite, Bruhim Abaim. A gente vai começar, se Deus quiser, o shur de hoje, um tópico quente. Confirmem comigo até o fim do shur, se Deus quiser, ou durante o shur, que a gente sempre que tem um tópico, eu gosto de começar ele muitas vezes no DNA do mundo. O DNA do mundo, obviamente, quem sabe que é o Sefer Torah Kadosh, mas mais do que a Torá, ou junto com a Torá, Parashat Bereshit. O DNA da Torá, eu costumo dizer que é Parashat Bereshit. E o DNA do mundo é o Sefer Torah. Então a gente tem uma mini Torá dentro de Bereshit, se a gente puder falar assim. É um tópico único, como a gente faz em todo o Shurim, mas queria falar para vocês que é um tópico abrangente. E eu peço para Kadosh Baruch Hu que ilumine a gente, para que a gente possa falar esse tópico conforme a vontade de Kadosh Baruch Hu. Começamos por aqui, queridos. É o seguinte, a Kadosh Baruch Hu cria o homem, o ser humano, e o mundo vai começar, porque na verdade a criação do mundo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias, e o 7º dia é o Shabat. Os primeiros 5 dias eram uma preparação para o 6º dia. O que tem de tão importante no 6º dia? A criação de Adam e Havá. Nós, aqui presentes. A Kadosh Baruch Hu cria o Adam no Gan, e ele cria também o Éden. Haviam 2 lugares, a Gemara conta pra gente, um chamado Gan e outro chamado Éden. Gan Éden não é o mesmo lugar, são 2 lugares distintos. E a Gemara conta pra gente que Hashem colocou Adam Arishon no Gan. E a pergunta é, para que a Kadosh Baruch Hu colocou ele nesse lugar maravilhoso? Um lugar onde havia um malachim, haviam anjos, havia uma coisa espetacular. Por que a Kadosh Baruch Hu colocou Adam Arishon nesse lugar maravilhoso que a gente costuma chamar de Gan Eden? A Torá própria diz para a gente 2 palavras, Le'ovda ul-shomra. A Kadosh Baruch Hu colocou Adam Arishon na criação do mundo, para quê? Le'ovda ul-shomra quer dizer para la'avod, la'avod quer dizer trabalhar, Hashem, ul-shomra para cuidar de Akadosh, para cuidar do lugar. E a pergunta é a seguinte, o que quer dizer Le'ovda ul-shomra? Hashem cuidou, criou o Gan Eden, e o Adam Arishon dentro desse local, para que Le'ovda ul-shomra, para que ele trabalhasse, trabalhar, lavod ul-shomra, cuidar desse local. A pergunta é a seguinte, trabalhar o quê? Adam Arishon precisava fazer um trabalho físico lá dentro? Então existem 2 linhas, eu procurei dentro dos comentaristas, eles falam algo muito interessante, porque Hashem criou Adam Arishon no Gan Eden para trabalhar e cuidar, que tipo de trabalho que existe? Os comentaristas falam o seguinte, que tem um trabalho que ele é físico, é um trabalho físico que Hashem criou, por exemplo, cuidar dos bichos não invadirem, não estragarem a vegetação, fazer a jardinagem. Essa é uma explicação dos comentaristas, la'avod, trabalhar dentro do Gan Eden, porque senão, de novo, trabalhar o quê? Trabalho jardinagem. E existe uma outra linha de explicação dentro dos comentaristas da Torá Kedoshá, que é la'avod, era trabalhar, o lishmor é cuidar, preservar o campo para que ele não se estrague. A outra linha de explicação é la'avod, são mitzvot aseh, trabalhar, lishmor, cuidar, não transgredir as mitzvot lot aseh. Ou seja, existe uma discussão quando Hashem colocou Adam Arishon dentro do Gan Eden, qual que era a obrigação dele? Trabalhar e cuidar, assim diz a Torá para a gente, mas trabalhar e cuidar do quê? Essa é a pergunta que existe. E a resposta que Ramim contam para a gente, trabalhar e cuidar, existem 2 explicações. Uma, trabalho físico e a proteção para que não estraguem o jardim, algum tipo de jardinagem. E a segunda explicação é que se refere não à parte espiritual. Trabalhar o quê? Aproveitar que estava tudo pronto lá, cuidar das mitzvot aseh, que esse é o trabalho, lishmor, preservar de não fazer mitzvot lot aseh negativas. Eu queria talvez sugerir hoje para vocês que talvez existe uma junção dessas 2 explicações, que é o trabalho físico no Gan Eden e o trabalho espiritual, e também queria aprender algo prático para a gente, porque a história de Adam Arishon já foi. Se a Torá conta isso para a gente hoje, no século 21, e a gente lê isso
uma vez por ano e consta na nossa Torá Kedoshá. Então, óbvio que é algo relevante a cada um de nós. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu acho que essa mensagem tem a ver mais do que qualquer outra mensagem, de verdade. Cada vez a gente fala isso, mas essa de verdade que é assim. Acompanhe comigo, a gente vai confirmar isso. Estava olhando desde a criação do mundo, a gente acabou de ver agora que o homem foi colocado para trabalhar de forma física ou espiritual dentro do Gan Eden. Tem uma coisa muito interessante. Antigamente era a jardinagem, proteger de animais e cuidar do Gan Eden. Hoje em dia o homem também precisa trabalhar. Stocks, bonds, ações, mercado financeiro, alguns com importação, exportação, outros profissionais liberais, mas o trabalho, ele é indispensável na nossa vida. O trabalho físico, business, isso mesmo, ele é indispensável na nossa vida. O trabalho, por que Hashem fez com que a pessoa trabalhasse? Adam Arishon tinha uma função, depois do pecado de Adam Arishon, nós temos outra função, como a gente vai ver. Mas o trabalho, ele sempre foi obrigatório. Como a gente falou, que Adam Arishon logo, nasceu e foi colocado no Gan Eden. Porque ele é Ovdaul Shomra, e de acordo com uma das explicações, ele foi trabalhar fisicamente mesmo. O trabalho tem um propósito, uma ocupação, vamos chamar assim, e um propósito também de trazer a parnassá, o sustento monetário para cada um de nós. Diferente de antes de Adam Arishon ter feito o pecado, que tudo estava pronto. Rahamim contam para a gente que Adam Arishon queria um pão, ele tirava da terra o pão. Não precisava tirar o trigo, não precisava arar a terra, não precisava peneirar o trigo, fazer a massa, assar a massa e daí por diante, que a gente sabe como que funciona, as mulheres sabem até mais, como que funciona preparar uma comida. Adam Arishon não tinha buffet. O buffet era o buffet de Hashem. A pessoa queria lá uma carne, ele puxava, saía tudo pronto. Os malachim traziam uma carne, a Gemara conta pra gente no Tratado de Sanedrim pronta. O pão saía da árvore. Era tudo de verdade, tudo pronto. Mas ele precisava trabalhar e cuidar para preservar, para que saísse pronto. Hoje em dia, o trabalho, pós o pecado de Adam Arishon, a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente. Olha que interessante. Antes do momento de Adam Arishon ter pecado e comido da fruta proibida, que era tudo menos maçã do amor, como o Hollywood projeta, é o seguinte: Adam Arishon era muito evidente que ele estava trabalhando frente a Kadosh Baruch Hu. Era óbvio que era Kadosh Baruch Hu que mandava o sustento dele, porque ele ia lá, tirava da árvore um pão pronto. Então era óbvio que Hashem mandava o sustento. Depois do pecado de Adam Arishon, que é onde a gente vive, já faz alguns séculos, inclusive na nossa vida atual, tem algo muito, muito interessante que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Hashem fala para Adam Arishon: Habibi, você já foi. Agora o trabalho ele é nosso, seres humanos. A gente tem que trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa ter ideias novas e criativas. Hoje em dia, no século 21, isso mesmo, criar. A gente precisa ter um network de clientes, de suppliers, de contatos, cada um no business que ele tem. A gente precisa fazer cursos, às vezes faculdade, às vezes cada um no trabalho que ele faz, ele precisa se envolver, e a gente sabe que a pessoa está sempre interessada e procurando como que ele pode fazer o business dele melhor para ficar up com a parnassá dele, com o sustento dele. Visitar clientes. A pessoa tem que fazer feiras comerciais. Eu faço questão de apontar esses exemplos para que a gente possa devagarzinho se encaixando enquanto a gente se envolve no trabalho físico ou no business, cada um no métier que ele faz. Mas a gente tem um desafio muito grande. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter inovação. Eu preciso ser criativo. Eu preciso ter um network legal. Eu preciso participar de feiras. Mas junto com todos esses eus que a gente mencionou, a gente ainda precisa lembrar que a parnassá, o sustento de cada um de nós, vem dele maiúsculo, de Hashem, no caso. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Quando Adam Arishon trabalhou antes do pecado, era visível isso. Hashem conversava com ele, era um navio, era um profeta. No question. O nosso trabalho hoje ficou um pouquinho nublado. A gente precisa se esforçar, precisa trabalhar muito.
curso, ligar para um, contato com outro, tentar agradar o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas, ainda assim lembrar que quem manda a parnassá diária de cada um de nós é Hashem. Baruch ata Hashem mevarech hashanim. Quem manda a brachá, a gente fala mevarech hashanim na midah, que Hashem manda o sustento, essa brachá se refere ao sustento na midah. Baruch ata ado, que Hashem, se referindo a Hashem, óbvio, ele que é mevarech hashanim, ele que manda o sustento. Poteach et yadecha, quem? Você, Hashem. Abre sua mão, umasbia lechol chairason. Hashem satisfaz a cada um de nós. É muito difícil. Uma pessoa que ela é verdadeira e sensata é um trabalho dificílimo. Não um trabalho de trabalhar. Mais difícil do que esse é trabalhar. Eu preciso fazer tudo, mas eu tenho que lembrar que Hashem que faz e não sou eu. Um pouco confuso. Mas na verdade, meus queridos, Chachamim contam para a gente que, de fato, quem manda Parnassá mesmo é Hashem, não somos nós. Então a pergunta fica, por que então a gente precisa trabalhar? Se Hashem que manda Parnassá o sustento de cada um de nós, por que nós precisamos acordar cedo, vai e volta e faz um esforço assim inimaginável muitas vezes? Business hours assim longas, por quê? A resposta é a seguinte, tem duas razões para isso. Diz o Chovat HaLevavot para a gente o seguinte, uma das razões é para ocupar a pessoa. De fato, Hashem manda Parnassá. Então, por que trabalhar? Porque se a pessoa não estiver ocupada, acompanhem comigo, o que vai acontecer com ela? Imagine uma pessoa não está ocupada, está de boa, fica em casa o dia inteiro, toma um café, aí abre a geladeira, espera o horário do almoço, aí fica olhando qual é o horário do lanche, qual é o horário da janta, e o dia não passa. Tenta imaginar o que acontece com uma pessoa ociosa. Em português se diz, tem uma frase em hebraico, para isso Shlomo HaMelech falou, mas já traduzindo para o português, é uma expressão, cabeça vazia é oficina do diabo. Uma pessoa que não tem o que fazer, ela acaba sendo contraprodutiva e não cresce como pessoa e nem do jeito que Hashem quer. Então uma das razões, por que eu preciso trabalhar, por que nós precisamos trabalhar? Apesar de que a gente precisa saber que Hashem que manda Parnassá, que é um trabalho muito difícil isso, a pessoa precisa estar sempre relembrando, estudando, escutando isso de novo, é para que a gente fique ocupado. Por isso que diz o Chovat HaLevavot, uma pessoa que está num nível grande, ele fica ocupado com outra coisa. No caso, diz o Chovat HaLevavot, com Torá, Hashem manda o sustento dele de outra forma. Mas voltamos. E tem uma segunda razão, fora a ocupação, por que a pessoa precisa ter um job, um trabalho, um métier, para criar um cli, um barril, onde pode chover lá dentro a Parnassá. Porque se for chover, sustento, e a pessoa não tiver um balde para arrecadar, colher esse sustento, a chuva cai e ela vai embora. Para fazer o que a gente chama em hebraico de um cli, um objeto, onde possa receber a brachá de Hashem, a gente precisa trabalhar. Então, um, é para estar ocupado, e dois, para que a gente possa receber a brachá de Hashem e não seja um milagre. Por quê? Porque Hashem criou o mundo pós Adam Arishon, pecado, mais uma vez, é o que a gente vive já faz alguns séculos. Hashem falou, eu não posso mais ser evidente no mundo. Porque se eu, a Kadosh Baruch Hu maiúsculo, dizendo, ficar evidente no mundo, o que acontece? A pessoa perde o livre-arbítrio. Então Hashem falou o seguinte, você vai ter que trabalhar ser humano, lembrando que quem manda Parnassá de verdade sou eu maiúsculo. Trabalho dificílimo. Mais difícil do que trabalhar é ter essa consciência diária. Ou seja, a gente precisa trabalhar e ainda ter essa destilação de pensamento, destilado fino, e quem manda Parnassá é Hashem. Então por que trabalhar? Já explicamos. Para ficar ocupado mais uma vez, e para a pessoa não receber o sustento dele como um milagre, porque se for um milagre, a pessoa perde a oportunidade de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a escolha. Quando tem milagres, a pessoa não consegue mais escolher, ele já vê Hashem de uma forma visível, não tem mais escolha. Para que não seja assim, a gente precisa trabalhar. Ou seja, Hashem fala o seguinte, eu vou me esconder no mundo do business, me procura lá dentro. Uma das coisas mais tristes é quando a gente vê uma criança que está brincando lá de esconde-esconde e ela se esconde, de repente todas as outras crianças que estão brincando vão embora.
ela fica lá meio minuto, 1 minuto, toda feliz que ninguém achou ela por enquanto. De repente ela sai, ela começa a andar, vê que não tem mais ninguém procurando ela. A Kadosh Baruch Hu falou para cada um de nós, a brincadeira do esconde-esconde, entre aspas, é que eu vou me esconder no mundo da Parnassá. Me procure, porque quem procura de verdade a Kadosh Baruch Hu, ele acha. Mas só quem procura que acha. Olhem que interessante. Por um lado, é muito difícil encontrar Hashem no mundo do business. Por quê? Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso naquela festa cumprimentar aquela pessoa. A gente faz milhões de travessuras para conseguir nossa parnassá no bom sentido. Por outro lado, tem que lembrar de Hashem. Como que é possível? A verdade é o seguinte, que se fosse, quem quer consegue enxergar Hashem de uma forma muito simples no trabalho. Acompanhe comigo racionalmente, pelo menos. Se nós, cada um de nós, fôssemos o dono de verdade da nossa parnassá, do nosso sustento, o que deveria fazer parte da equação sustento financeiro? O quê? O meu input. Só isso, porque se depende só disso e não de Hashem, de mais nada, só de mim, então deveria depender só do meu input. Concordam? Acompanhem comigo. O que é meu input? Minha escola, minha formação, meus cursos, quanto extrovertido eu sou. Muitas vezes a gente pega 2 colegas, eu sei que ninguém é exatamente igual, mas parecido só para a gente poder aprender aqui. A gente pega 2 colegas que escolher um curso, medicina, pode ser qualquer outra coisa, pode ser administração, pode ser advocacia, qualquer coisa, vamos pegar medicina. Fizeram uma formação muito parecida. Os 2 têm boa lábia, os 2 são extrovertidos ou os 2 são introvertidos. Estudaram junto durante todo o tempo de escola, faculdade, mesma faculdade. Os 2 têm relações interpessoais que são muito importantes, muito parecidas. E a gente fala, olha, esses 2 aqui, quase que irmãos gêmeos. A gente vê que no meio do caminho, o fulano começou a ter notas um pouco mais baixas lá na faculdade, o ciclano começou a ter notas mais altas. Um se formou na Santa Casa, o outro de repente viajou um pouco mais tarde, fazer mais um curso nos Estados Unidos. E de repente aquela pessoa que viajou, que tentou muita coisa, muitas vezes hoje precisa fazer 5 consultas por hora para fechar um mês, porque ele não conseguiu muitos pacientes, então ele precisa trabalhar com seguro de saúde e tem que ter muito volume para poder fechar um mês. Já aquele outro, que era bom aluno, que estudou junto, que não fez o curso fora do país, que não era tão bom de nota, mas se virava bem, essa pessoa aqui cobra centenas de reais a consulta e faz menos consultas por hora e ganha inúmeras vezes mais do que o outro. Se o que determina a parnassada de cada um de nós é o nosso input, queridos, difícil isso acontecer. Porque se tem 2 pessoas muito parecidas e um até viajou para fora do país e tinham notas um pouco melhores, até como no exemplo anteriormente mencionado, ele deveria ser muito mais rico, já que a gente está falando de sustento monetário. A gente vê que isso não acontece dessa forma. Por quê? Porque a parnassá da pessoa, ela depende do nosso input, como a gente mencionou, por 2 razões aí há uns minutos atrás. Mas não é só isso. Obviamente é claro e é nítido que tem a Kadosh Baruch Hu nessa equação chamada sustento de cada um de nós. Quanto Hashem participa, e óbvio que mais uma vez, é fácil de ver racionalmente isso. A Kadosh Baruch Hu espera que a gente brinque, que Hashem brinca de esconde-esconde com a gente, e a gente não esqueça no dia a dia, na importação, na exportação, fechar um negócio, deu certo, tomara que tudo dê certo para todos. Em todos esses momentos, não esquecer que quem manda o sustento de verdade é única e exclusivamente a Kadosh Baruch Hu. É procurar quem está se escondendo no mundo do business. Esse é o nosso trabalho pós o pecado de Adam Arishon. Eles contam que, um exemplo, que no meio, Magdi Dubna contou isso, eu só adaptei um pouquinho, no meio da Avenida Paulista, ou pode ser em Manhattan, ou pode ser no Rio de Janeiro, ou pode ser onde que for, no meio de uma avenida muito grande, pronto, Fifth Avenue, escolham. Havia um sujeito no semáforo, e ele
Quando ele fazia assim com a mão, sinal de pare, todos os carros paravam, avenida gigante. Quando ele fazia o sinal de passar, os carros passavam. Então ele coordenava durante horas o fluxo de carros. Para, o outro lado anda, e depois o outro lado para, e outra via anda. Ele era um semáforo ambulante, era uma pessoa que coordenava como um semáforo. Esse indivíduo começou a se achar todo poderoso, porque falou, olha, eu coordeno aqui milhares de carros, o fluxo de carros, se eu parasse minha mão de falar pare, acenar pare ou se movam, ia ter um acidente atrás do outro aqui na Fifth Avenue. Até que um colega fala para ele, o que o senhor fica fazendo aí o dia inteiro com a mão fazendo assim, pare, sinal de ande para os carros? Falou, como assim, o que eu faço? Eu coordeno o fluxo de carros, meus queridos. Aí o colega dele pergunta para esse amigo que fica fazendo o sinal no semáforo, em vez do semáforo, o que são essas luzinhas aí em cima? Ele olha para cima e fala, tem um sinal lá em cima vermelho e verde. Quando eu vejo que fica vermelho, eu coloco a mão para as pessoas pararem, e quando eu vejo que fica verde, eu faço o sinal para os carros andarem. E diz ele para o amigo, olha, eu não sou o máximo que todos os carros me obedecem? A gente diria, com muita delicadeza, para essa pessoa, al tikre amor, ela hamor. Bobo, tolo. Você acha, Habib, que alguém está olhando para a tua mão? Você está lá no cantinho acenando? Eles estão olhando para o semáforo. Quando eles veem vermelho, todo mundo sabe que é para parar, e o verde é para que os carros possam continuar trafegando. Mas aquele indivíduo que fica acenando, ele olha para o sinal e faz o reflexo, mas ninguém está olhando para você. Quem coordena de verdade? Ele ou o semáforo? O semáforo. No mundo do business é exatamente a mesma coisa. O coordenador mor é a Kadosh Baruch Hu. A gente faz alguns sinais porque Hashem pediu para que a gente trabalhasse pós-pecado de Adam Arishon, e de acordo com uma explicação, mesmo antes do pecado, Adam Arishon tinha que trabalhar, como a gente mencionou, Le'ovdal Shomra no Gan Eden. Mas o nosso trabalho hoje, quando não é evidente que Hashem manda Parnassá, a pessoa parar e pensar um pouquinho, e olhar quem manda de verdade o sustento para as pessoas. E não ser como aquele bobão do trânsito que achava que era ele que estava coordenando. Trabalhar no mundo sempre, mas hoje com certeza mais ainda, requer 2 pontos, que a pessoa saiba as halachot, leis, o que pode fazer, o que é honesto, o que é desonesto, o que é permitido. Tem coisas que pode, por que não? Tem coisas que não pode. E a pessoa precisa também parar de vez em quando e olhar para o mundo de uma forma de Chovat HaLevavot, como diz Chovat HaLevavot. Rabbeinu Bechaye, no seu livro Chovat HaLevavot, tem um capítulo chamado Shara Bitachon, que lá ele fala quanto a pessoa precisa confiar em Akadosh Baruch Hu. Porque se a gente não retoma essa ideia, não para de vez em quando, escuta esses pontos, meus queridos, a gente acaba de uma forma natural, e não por mal, se esquecendo que quem manda a Parnassá é Kadosh Baruch Hu. A gente fica que nem aquele homem no semáforo, esquecendo que lá em cima tem um semáforo que mostrava verde e vermelho, ele não estava fazendo absolutamente nada. Lembrar que quem está no comando sempre é Kadosh Baruch Hu. A gente trabalha porque Hashem mandou. Olhem só que forte. Essa aqui é para anotar e lembrar e não esquecer nunca mais. Como se fala preocupação em hebraico? A palavra preocupação em hebraico se fala da'agá. Letra Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Da'agá é preocupação. Olha que interessante. Se a gente pegar, e as palavras em hebraico não são por sem querer, cada uma tem uma razão d'être. Não é que nem as palavras em qualquer idioma que elas são por convenção. Por que preocupação justo é chamado da'agá em hebraico? Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Olhem que power, pessoal, isso é para lembrar para sempre. Se a gente for pegar o alfabeto em hebraico, as primeiras 5 letras são Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Rei. A palavra Da'agá contém todas as letras dessas primeiras 5, pulando uma que é a letra Bet. Da'agá, mais uma vez, preocupação, Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Só não contém a letra Bet. Por quê? Porque uma pessoa que tem Da'agá, tem preocupação, falta o Bet. O que é o Bet? Bitachon. Confiança em Hashem. Olhem que power! A palavra Da'agá, olhem que maravilhoso.
quer dizer, e verdadeiro, quer dizer preocupação. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Rei. Só não tem a letra Bet na palavra Dagá. Por quê? Porque Bet vem como bitachon. A pessoa que tem Dagá se preocupa. A pessoa precisa ser cautelosa e coerente e responsável, sempre. Mas preocupada não pertence a nós, pertence a ele. A gente fala todos os dias, os Faradim em especial, mas todo mundo fala, mas os Faradim dão uma importância maior, então gritam até quando chega nessa parte na Tefilá, Poteach et yadecha umasbia lechol hayratzon. Pasuk que consta no Tehilim, Ashrei, David Amelech falou, Poteach et yadecha, que Hashem abre a mão dele, umasbia, mais uma vez, ele manda a fartura lechol hayratzon, e a gente abre as mãos de acordo com uma das explicações para receber a bênção que Hashem manda para a gente. Agora olhem que interessante, por favor confiram isso, algo explosivo. O pasuk Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon, quem está vendo o vídeo pode ver eu contando, senão depois é muito fácil. Tem 7 palavras, vou falar mais uma vez, Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Falei pausadamente, 7 palavras. Se a gente for contar quantas letras tem neste pasuk, neste verso, 24 letras. E 7 palavras nesse pasuk, que mostra que é o pasuk que mais define a Parnassá no Tanakh inteiro. Assim diz a Gemara no Tratado de Brachot. Por que isso? Para mostrar para a gente que a Kadosh Baruch Hu cuida de cada um de nós 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 letras nesse pasuk e 7 palavras. Olhem que bomba! Vou contar para vocês uma história. Tem um colel em Yerushalayim, mais precisamente num bairro chamado Beit Vagan, que ele é financiado de forma total por um filântropo americano. Óbvio que o nome que a gente vai mencionar não é um nome verdadeiro, mas a história é 100% verdadeira. Vamos chamar esse senhor americano de Dr. Kish. Bom, nome aleatório. Mora em Los Angeles e sustenta esse colel. Fora o sustento mensal, que ele ajuda esse número de Avrechim a estudar, ele paga uma ajuda mensal para eles. Antes de todo o Yom Tov, ele doa $12.000 a mais para ser dividido entre os Avrechim, para que eles possam ter as necessidades de Pesach em Sukkot, que tem um custo a mais. Ele divide esse valor entre todos aqueles que estudam nesse colel em Beit Vagan. Alguns dias antes de Rosh Hashanah, porque é próximo a ajuda que ele dá para Sukkot, Rosh Hashanah é muito próximo de Sukkot, esse Dr. Kish, doador, liga para o chefe do colel e fala, olha, este ano, infelizmente, a ajuda a mais eu não vou conseguir dar. Perguntou ao colel para ele por quê? Falou, olha, esse ano meu business não foi tão bom, eu não vou conseguir, o patrocínio mensal eu vou manter, mas a ajuda a mais eu não vou conseguir. O chefe do colégio falou, a gente agradece a sinceridade, ok, acontece, e deseja sucesso para o senhor sempre. Ele fica um pouco com um nó na garganta, mas sabia que os Avrechim, que estudam lá, dependem disso para poder se organizar no Yom Tov, mas é o que ele tinha que fazer a verdade. Comunica os Avrechim, fala para eles, olha, cada um das pessoas que estudam no colégio, a gente... Esse Hag não vai ter essa ajuda a mais. E contou o porquê. Cada um já começou a pensar como vai se organizar, como vai fazer um trabalho, um bico extra, ou vai gastar menos. Até que, olha pessoal, olhem que interessante, apesar que não é o ponto do Shur, olhem como é viver Ruhaniut. Não é estudar a Torá, é mais do que isso, é ser uma pessoa espiritual. Um dos Avrechim falou, peraí, vamos pelo menos rezar para que ele tenha sucesso. Ele ajuda a gente sempre. Se esse mês ele não vai poder ajudar com ajuda a mais, ok, a gente precisa fazer tefilá por ele. Todo mundo gostou da ideia e começaram a cada um fazer Namidá, o outro fazia Teilim, o outro parava e conversava em Hashem, nem Namidá no Teilim, porque isso também é chamado tefilá, e pedia que Hashem ajude Dr. Kish com o nome dele. Ok. Poucos dias antes de Sukkot, história 1000% verdadeira fora o nome.
Domingo de manhã, Dr. Kish vai para Shaharit, em Los Angeles mais uma vez, volta de Shaharit, tem um shiurzinho, e o dia estava agradável, ele senta no terraço da casa dele, tem um terraço muito bonito, com um jardim maravilhoso, para ler o jornal. E o mocinho lá que trabalhava na casa trouxe um cafezinho para ele, o café da manhã, ele sentou para ler o jornal. Quando ele vai sentar, ele vê que na cadeira, onde ele senta no jardim, tinha um gato. Então ele chama o mocinho que trabalha lá no caseiro, fala para ele, Habibi, o que esse gato está fazendo aqui? Ele fala, não sei. Aí vai lá, por favor, tira esse gato daqui imediatamente. O mocinho vai lá, pega o gato, coloca numa caixa e fala, olha, deixa ele em algum lugar aí, manda ele um pouco mais para longe para não voltar mais para cá, não me atrapalhar. Então o Dr. Kish volta a ler o jornal, ele começa a folhear o jornal, primeira página, segunda, terceira, e quando está folheando o jornal, depois de poucos instantes, ele vê um quadrado de classificados. E nesse quadrado de classificados estava escrito a seguinte observação, acompanhe comigo. Gato perdido. Sandra é preciosa para os seus donos. Sandra é o nome do gato. Recompensa oferecida. Dr. Kish logo chama o caseiro e fala, olha, o gato ainda está por aí? Ele fala, claro, chefe, está aqui numa caixinha. Fala, procura aí, vê se tem alguma coisa, um nome. Fala, sim, tem uma coleirinha escrito aqui Sandra. Fala, um minutinho. Guarda o gato aí. Dr. Kish falou, olha, não é meu, me incomoda ter um gato, eu não gosto de animais, mas se eu puder devolver para o dono, por que não? Ele pega o classificado, liga para o dono, e no celular, e o dono falou, opa, a gente está a poucos minutos daí, a gente está chegando aí para pegar o gato de volta. Claro, o maior prazer. De repente, na frente da casa desse Dr. Kish, para uma SUV, super luxuosa, um carro muito bonito, picape assim, modelo do ano, e 4 crianças saem correndo felizes, gritando, Sandra, Sandra, o nome do gato. E aí, obviamente, que o Dr. Kish foi lá entregar a caixa para eles, falou, aqui está teu gato. Eles falam, muito obrigado que o senhor ajudou a gente. Aí falou, um prazer, o gato estava aqui, eu não fiz nada mais que minha obrigação de ajudar, viu classificado no jornal, por coincidência, por sorte, estou ligando de volta para vocês. Ok. Eles falam tchau. De repente o motorista do carro desce e fala, eu sou o pai dessas crianças e eu queria lhe agradecer. O Dr. Kish fala, olha, meu querido, não precisa me agradecer, é um prazer. Eu não preciso de agradecimento nenhum, não fiz por agradecimento, fiz porque eu vi o gato lá, vi o telefone, fiz o shidduch e liguei, pronto. Fala, por favor, eu insisto. O Dr. Kish fala, olha, meu querido, foi super simples, meu caseiro me ajudou, tá aqui o gato, relax. Fica feliz, pode ir com saúde. Tá bom. O motorista fala, ok. Aí, de repente, o motorista fala, olha, tá aqui o envelope. Ele coloca o envelope no bolso do Dr. Kish e fala, tchau, vai embora. O Dr. Kish não teve tempo de recusar, ok. De repente, o Dr. Kish abre o envelope, havia um cheque, e o cheque era de quanto, meus queridos? $12 mil. Dr. Kish, imediatamente, faltando poucos dias para Sukkot, liga para o chefe do colégio e fala o seguinte, olha, eu recém recebi, nem me pergunta como, porque você não vai entender e não vai me acreditar, um presente de $12 mil. Eu tenho certeza que esse presente não pertence a mim. Presente pertence aos seus averhim, aqueles que estudam no seu colégio. Por favor, avise a cada um deles que esse ano também o presente de Sukkot vai chegar. Olhem que power! Quando a Kadosh Baruch Hu quer que alguém ganhe alguma coisa, ele vai mandar, nem que seja por um gato numa caixa, num classificado, não pergunta como, porque o sustento vem de Kadosh Baruch Hu. E quando ainda não é o momento, por qualquer razão, não adianta a gente fazer cambalhota, estripulia, isso é coisa de circo. A pessoa, a Hashem falou, por enquanto não é o momento. A pessoa tem que trabalhar, certeza, faz parte. A Kadosh Baruch Hu quer isso da gente. Mas em contrapartida, meus queridos, acompanhem comigo, o sustento vem única e exclusivamente de Kadosh Baruch Hu. Num caso como essa história do gato que a gente mencionou, do Dr. Kish verdadeira, é mais fácil perceber que tem a Kadosh Baruch Hu o mesmo valor, são 12 mil. O homem grande,
O ser humano grande, o grande Yehudi, homem ou mulher, tanto faz, é aquele que consegue perceber no dia a dia, quando não tem milagres, quando tem, óbvio que também, Hodul Hashem Kitov Kilam Hasdo, mesmo quando não tem, mesmo quando vem o salário do funcionário mensal, ou as coisas caminham de uma forma normal, lembrar que tem a Kadosh Baruch Hu no pedaço. Não é fácil. Hashem brinca de esconde-esconde, a gente não pode esquecer de procurar ele maiúsculo na nossa geração. O trabalho, meus queridos, ele produz dinheiro. Óbvio que na equação, a Kadosh Baruch Hu é o personagem principal, a gente também precisa trabalhar e a gente pode ficar feliz, por que não? E deve ficar feliz se chamando sustento e agradecer ele. Mas, olhem que interessante, Birkat Kohanim, que a gente tem, normalmente, os Faradim diariamente, os Ashkenazim, só em Israel fazem diariamente, mas consta na Torá, em Parashat Naso, para todo mundo. Em Birkat Kohanim está escrito, o primeiro pasuk é Ivarechecha Adonai Veishmerecha. Tradução do pasuk, diz Rashi que Hashem abençoe cada um de nós financeiramente, diz Rashi, Veishmerecha, e que Hashem cuide para que a pessoa não perca, Deus me livre, isso que ele ganhou. Porque diz Rashi, quando alguém dá um presente para o outro, uma bicicleta, posso dar a bicicleta para o outro, cada um pode dar a bicicleta para o outro, ou qualquer presente, mas não, o que o outro vai fazer com isso, se ele vai ter brachá, ou se vai ser roubado ou não, se a gente não tem controle. Hashem sim tem controle, então a gente pede para Hashem, os Kohanim falam, essa brachá, e varechecha Adonai veishmerecha, que Hashem dê brachá para a pessoa, e não só dê brachá, que ele cuide para que aquela brachá financeira, diz Rashi mais uma vez, ela se mantenha. Daqui a gente vê a importância, pessoal, entre parênteses, se o começo de Birkat Kohanim já fala da parte financeira, a gente vê quanto que é importante a pessoa ser cautelosa e quanto a parte financeira é importante na vida da pessoa, porque é o começo de Birkat Kohanim já. Mas, Eivarechecha Ado, depois Veishmerecha. Quer dizer, lembrar que todo Eivarechecha, Brachá, é de Hashem. Eivarechecha, Hashem, e depois Veishmerecha. Não é Eivarechecha a pessoa. Que Hashem mande brachá para a pessoa, óbvio, a pessoa vai ser o mensageiro de Hashem, mas a brachá, ela vem de Akadosh Baruch Hu, o sustento monetário. Agora, olhem que interessante. Queria compartilhar com vocês uma explicação espetacular sobre esse passuco. O Netziv de Volozhin tem um comentário chamado Emek Davar. Ele traduz essa brachá, ele explica essa brachá, a gente já traduziu, mas ele explica essa brachá da seguinte forma, olhem que bomba. Ele fala o seguinte, Varechecha Hashem veishmerecha, que Hashem mande brachá e cuide. Rashi falou que cuide para não se perder, para não ser roubado, como a gente mencionou. O Netziv de Volozhin dá outra explicação magnífica, diz o seguinte, ele fala para a gente o seguinte, que toda brachá que Hashem manda para a pessoa, toda a bênção que Hashem manda para a pessoa, precisa de uma shmirá, de um cuidado. Por exemplo, diz ele, uma pessoa que estuda a Torá, precisa de uma shmirá, de um cuidado, para que a pessoa não esqueça o que ele estudou. Porque se a pessoa estudar e esquecer, óbvio que sempre conta e Hashem fica muito feliz, mas não é tão agradável. Então, Ivarechecha Hashem, que Hashem mande brachá para aquele indivíduo que estuda, e que ele lembre o que ele estudou. E para aquele que estuda, mas também trabalha, porque todo mundo precisa estudar, mas é para aquele que fica trabalhando bastante, um businessman, qual que é Ivarechecha Hashem veishmerecha? Diz o Netziv de Volozhin, olhem que forte, que Hashem mande brachá para você, Habib veishmerecha, te cuide o quê? Para que o dinheiro não te faça mal. O que quer dizer isso? Para que o dinheiro não suba na cabeça da pessoa. Para que a pessoa, depois que ela ganha a parnassá dela, e Hashem manda brachá, e que Hashem mande para todos, que a pessoa continue se comportando de uma forma humilde com aquelas outras pessoas que ele se comportava antes. Que a pessoa, quando sobe de posto financeiro, e na sociedade impacta direto, o que acontece é uma realidade, a pessoa continua ainda, quando alguém vem conversar com ele e fala, me liga, marca com minha secretária e está sempre com a agenda ocupada e nunca dá para encontrar essa pessoa, por exemplo. Um minutinho. Ivarechecha Hashem veishmerecha, que você ganhe brahá, meu querido, e muita. Mas veishmerecha, diz o Netziv de Volozhin, que Hashem mande proteção para esse seu sustento, para que o orgulho não suba a cabeça. A tendência natural é que sim suba. Por isso que a gente pede uma brachá para Hashem, Hashem, por favor, me ajuda. E a gente precisa se esforçar para isso também.
Talvez Veishmerecha também quer dizer para a gente, meus queridos, quando a pessoa fica muito ocupada, ele já não consegue mais, muitas vezes, rezar com o minyan, não tem mais tempo para estudar a Torá. Hashem fala um minutinho. E Varechecha Hashem Veishmerecha. Por favor, Hashem, quando você mandar o sustento, me ajuda a me cuidar, não esquecer que Adam Arishon, meus queridos, foi colocado no Gan Eden, de acordo com uma das explicações, era para trabalhar. De acordo com outra explicação, é trabalho físico. De outra explicação, a gente mencionou no começo do shiur, é um trabalho espiritual. A gente tem os dois, eu acho. A gente precisa trabalhar para fisicamente estar ocupado, para ganhar sustento, e a gente precisa trabalhar também para espiritualmente não esquecer quem somos nós. Esse é o Veishmerecha. Mesmo que eu sou bem sucedido financeiramente, claro que eu tenho tempo para estudar a Torá. Claro que eu tenho tempo para rezar com o minyan. Esse é o Veishmerecha. Porque o dinheiro, ele é uma arma. E a arma, ela é maravilhosa em alguns momentos. A arma nem sempre é ruim. Ele pode ser usado para ajudar pessoas, uma pessoa que tem gabarito, que tem um posto alto no business, a palavra dele vale mais na sociedade, na comunidade. Ele pode usar isso para coisas maravilhosas. Isso é o Veishmerecha. Para cuidar melhor da família, para ajudar a comunidade, para ser um bom exemplo, ou isso, lo aleno, pode ser usado de uma forma negativa. Agora eu sou private banking, então no meu contato telefônico eu vou manter só aquelas 50 pessoas que têm tantos zeros na conta daqui para cima, o resto eu vou falar aquele oi pela ponta esquerda. Olhar assim, levantar a mão um pouquinho só, chega, eles não merecem tanto um cumprimento meu. E Varechecha Hashem Veishmerecha. Ishmerecha quer dizer o quê? Que Hashem cuide da pessoa para ele continuar com a humildade, com um bom comportamento com os outros. E não é fácil. E queridos, depois dos 120 anos muito bem vividos, com muita saúde, o que sobra? Chachamim contam para a gente de Shlomo HaMelech, Tov Shem, todo mundo conhece, Mishem Tov. O que sobra para a pessoa é um Shem Tov, é um bom nome. Óbvio que o dinheiro é importante. É o começo de Birkat Kohanim, sem isso a gente não vive. Mas é óbvio que isso tem que ser um veículo, tem que ser um caminho para o caminho da felicidade, no caminho da humildade, e não para o caminho da infelicidade, do orgulho, de ignorar as pessoas e daí por diante. Porque, às vezes, quando o dinheiro sobe na cabeça, muitas vezes os filhos da família também sofrem. Porque se a gente passa uma imagem que a gente tem tudo e não precisa mais se esforçar, acompanhe comigo. Por que uma criança vai lutar? Lutar pelo quê? Ele já está com a vida ganha. Do jeito que me falam, que projetam na minha casa, pode ser a mensagem sem querer, a pessoa já está com a vida ganha. A gente pede para Hashem, por favor, Hashem, Varechecha Hashem, manda brachá, manda um monte, jorra, mas por favor, Hashem, Veishmerecha, diz o Netziv, cuida. Todos seres humanos no mundo têm o mesmo começo, todo mundo, e o mesmo fim, todo mundo. Bonito, feio, alto, magro, forte, fraco, homem, mulher, todo mundo tem o mesmo começo de vida, igualzinho o comecinho, e o fim também é igual. O que muda é o in-between. No meio. Isso é uma escolha nossa. A Kadosh Baruch Hu falou, nascer, todo mundo vai nascer, da imã dele, com saúde, vai viver 120 anos e depois vai para o Olam Abba, se Deus quiser. O in-between, entre o nascer e o ir embora do mundo, isso depende somente da nossa escolha. Eu queria apontar para vocês agora uma observação do Hafetz Haim. Acompanhe comigo. Hafetz Haim tem uma explicação sobre o Shulchan Aruch. Diz o Hafetz Haim, meus queridos, durante Alachot Yom Tov, no capítulo 529, Taf Kuf Haftet, tem um Biur Alachá, que é uma observação, uma obra do Hafetz Haim. Ele fala algo que devia ser enquadrado no escritório de cada um de nós. É o primeiro Biur Alachá desse capítulo, e vale a pena de verdade ler ele. Eu não costumo ler, mas eu queria dedicar 3 minutos a isso agora. O Shulchan Aruch escreve que a pessoa não deve ser pão dura referente aos gastos de Yom Tov. Assim escreve o Shulchan Aruch. Quando a pessoa vai gastar para Yom Tov, a pessoa pode gastar um pouquinho mais e não ser pão dura. Para caprichar,
para ter comidas boas, bebidas boas para Yom Tov. Diz o Hafetz Haim, faleceu em 1933. Imaginem quanto isso é mais ainda hoje em dia. Agora, diz o Hafetz Haim, olha, Habibi, explicando o Shulchan Aruch, para o Yom Tov, você pode gastar um pouco mais. Aval, Bisha'ar Yamim Tzarich Kol Adam Letzamtzem. Porém, diz o Hafetz Haim, nos outros dias, que não é Yom Tov, a pessoa precisa saber cuidar do dinheiro dele. Como eu sei disso, diz o Hafetz Haim, está escrito na Gemara, Mezonotav Shel Adam Ketzuvim Mirosh Hashanah ad Rosh Hashanah, que o sustento da pessoa ele é pré-determinado em Rosh Hashanah, e aí ele dura, o quanto Hashem designar para cada um de nós, até o próximo Rosh Hashanah. E o que ele traz? Leizaer milasot yetzia merubah. Por que a Gemara conta isso para a gente? Para que a gente saiba que a pessoa não deve gastar mais do que ele tem. Por quê? Olhem o que o Hafetz Haim fala, pessoal, olhem que forte, tem que enquadrar isso. Shelo yosifulo ela ma shepaskulo. O que vão dar para a pessoa naquele ano é o que Hashem definiu. Ad kan leshono. Até aqui a linguagem da Gemara que o Hafetz Haim traz. E termina o Hafetz Haim, que a gente quer mencionar aqui, dizendo Vezeu tochacha merubal zmaneno. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa levar em consideração nos nossos dias. De novo, o Hafetz Haim faleceu em 1933, imagine hoje em dia. Shebavonotenu rabim harbe anashim ovrim al zeh. Muitas pessoas gastam mais do que têm. Velo yasimu lev ech leitnaeg beotzaot betam. A pessoa não presta muita atenção quanto ele gasta na casa dele. Learchik dvarim amotarim, em coisas supérfluas, que acabam virando obrigação da casa. Diz o Hafetz Haim, pessoal, Verabim halalim pila. Isso aqui já derramou muito sangue. Por quê? E com isso eu termino. Shemevia et adam lasof alede gezel. Isso faz a pessoa lo aleno roubar. Hamas, ficar cobiçando coisas que não pertencem a ele. Vegam lecherpa veklima. E passar vergonha na vida. Pessoal, olhem que forte. Quando se fala de Parnassá, diz o Hafetz Haim, Habibi, se Hashem lhe deu este ano isso, Bezat Hashem que no ano que vem dê 1000 vezes mais. Mas se Hashem deu com Brachá e com Shmirá, como a gente mencionou, mas se Hashem deu esse ano isso, a pessoa tem que se condicionar e ser responsável a viver conforme o que Hashem deu para ele. Não dá para brigar contra Hashem. Pode ir junto com Hashem, pode pedir, mas meanwhile, enquanto que essa é a parnassá da pessoa, a pessoa não pode brigar contra isso e ser irresponsável de gastar mais do que Hashem deu para ele. E eu termino de uma forma, uma história muito curta, mas muito poderosa. Como que às vezes, Ivarechecha Hashem veishmerecha. Hashem manda parnassá e a pessoa tem que se esforçar para leovdal shomra. Trabalhar fisicamente, mas também espiritualmente, como a gente mencionou no começo do shiur, que era o trabalho do Gan Eden, é o trabalho de hoje em dia também, é uma junção das duas explicações. Muitos já ouviram falar de um senhor falecido, Moshe Reichman, uma família muito rica que morava no Canadá, e ele estava no meio de um business envolvendo milhões de dólares, uma junção, uma fusão de empresas. De repente toca o celular, ele atende, todo mundo fica surpreso no meio de um business desse, atender o celular ou não muito educado, e de repente vem ele falando as seguintes palavras, sim, e aí viam ele repetindo, sim, anotando num papel 2 cebolas, um pepino e uma batata, ok, nos falamos mais tarde. E aí as pessoas estavam com ele e falavam, senhor Moshe, por favor, pepino, batata e cebola no meio de uma reunião dessa? Diz Moshe Reichman Zichron Libraha o seguinte, quando minha mãe liga, era a mãe dele no telefone, o mundo para. 2 cebolas, um pepino e uma batata. Pessoal, isso é par excellence Ivarechecha Hashem veishmerecha. Hashem manda brachá. Um senhor que ficou multimilionário. Veishmerecha, conforme diz o Netziv, que a proteção continuou. Porque mãe é sempre mãe. Humildade sempre tem que ser humildade. Honestidade sempre tem que ser honestidade. Que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa ter a brachá verdadeira de Hashem e Varechecha Hashem para cada um de nós. Cada um o que ele faz? Veishmerecha, que a gente peça para Hashem, me dá shmirá, me dá o cuidado de zelar com
como nós tratamos o outro, independente de quanto a gente tem, como a gente fala com o outro, como a gente trata o outro, como a gente não vai destratar o outro. Veishmerecha, e cuida que Hashem, para que cada um de nós usa os nossos bens para Bnei Israel, para nossa família de uma forma saudável. Que Bezrat Hashem possa mandar muita brachá para cada um de nós, e melhor do que o Birkat Kohanim não tem. Varechecha Hashem, Veishmerecha. Ótima semana, semana maravilhosa. Tudo de bom.